Bom dia, pessoal. Minha internet estava fora de conexão, por isso que eu não entrei. Desculpa. Bom dia. Deixa eu só ligar meu celular aqui. Eu já vou conectar. Pessoal, olha só. Vamos lá dar alguns recados aqui enquanto o pessoal chega. Minha internet estava sem conexão, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ligar o meu Zoom, pegar a câmera aqui. Deixa eu pegar o ID da chamada. 835-25-16. Pessoal, vamos lá, olha só. Em relação ao trabalho, deixa eu ver se vai aparecer na câmera. Em relação ao trabalho, vamos lá, apareci lá. É o seguinte, existe um e-mail novo na descrição da atividade de quarta-feira de laboratório. Eu preciso que a atividade seja enviada para aquele e-mail. Qualquer outro e-mail que você enviar a atividade, eu não estou recebendo por aquele e-mail mais, tá? Aqueles e-mails antigos que vocês tinham, não envia mais nenhum e-mail para lá, tá bom? O que vocês precisam é enviar para o novo e-mail. Que novo e-mail é esse? O e-mail que está escrito na atividade. Para quem precisar aqui, ó, deixa eu colocar para todos. É esse e-mail aqui, ó. Estou mandando aí no chat. Tá? Esse novo e-mail. Então, quem enviou para outro e-mail, por favor, reencaminhe com o seu nome e com essa turma para esse e-mail aí. Segundo, outro item importante que eu já estou falando, já tem tempo, mas eu vou reforçar com vocês. É o seguinte, as atividades, elas são todas exibidas no Alunos Book. Então, tudo que eu peço de arquivo, que eu envio arquivo, está no Alunos Book. Quando? Dia de segunda, dia de quarta e dia de sexta-feira. Estarão lá no Alunos Book essas atividades. Então, esses são os dias que estarão postados lá no Alunos Book aulas de química e laboratório. Olhe todas as aulas e verifique se tem arquivo em anexo, tá? Se tem arquivo em anexo. Então, toda dúvida. Que dúvida? É sobre o negócio de laboratório. Pergunta. É que, tipo, você mandou a gente fazer cada tipo de molécula, de atômica. Conforme está escrito lá no procedimento. Mas, tipo, eu fiz até hexatômica, porque tinha diatômica, triatômica e hexatômica, só esses três tipos. É só esses três, né? Só o que está escrito no procedimento, tá bom? Se você fez a mais, não tem problema, mas é só o que estava lá. É porque eu esqueci de perguntar a segunda. Tá, mas era só o que tinha lá, Caio, tá? Porque quando a gente faz prática de laboratório, pessoal, se restrinja ao que está escrito no procedimento que eu envio para vocês, ou que vocês vão receber futuramente de algum outro professor. Se está escrito lá, escreva 2, escreve 2. Né? Escreva o numeral 2, você não vai escrever a palavra, né? Você vai botar o número 2, enfim. Coloque exatamente, siga exatamente o que está sendo pedido lá. E do mais é isso. Segunda aula de química, anota aí no seu caderno. Então, todas as aulas do Alunos Book que vão aparecer na segunda-feira lá, segunda-feira, todas as aulas são de química. Na quarta-feira vão aparecer as aulas de laboratório. Então, provavelmente vão ter arquivos, anexos,
tudo nessas aulas de quarta-feira de laboratório, caso seja necessário, é claro. E na sexta-feira é aula de química de novo. Então, toda segunda, toda quarta e toda sexta, na verdade, você tem que fazer isso todos os dias. Você precisa ir lá no Alunos Book, verificar quais as aulas daquele dia, quais as atividades você já cumpriu, quais você não cumpriu e fazer. Arquivos e outras coisas estarão todos lá. Por favor, pessoal, fica muita informação desencontrada quando eu envio o arquivo, aí depois vem um monte, e realmente, tá? Não é um nem outro, não. São várias pessoas que vêm pelo WhatsApp me pedindo novamente o arquivo. Olha na aula do Alunos Book toda segunda, toda quarta e toda sexta, de química e laboratório. As outras disciplinas, perguntem aos professores. Professor, quais os dias de aula da sua disciplina? Tal dia. Então, quer dizer que naquele dia lá você vai entrar no Alunos Book, que vai ter alguma atividade daquela disciplina, daquele professor. Beleza? Vamos lá, então. Vou abrir aqui o conteúdo de vocês. A gente já está com um pouquinho de atraso, tá? Eu peço até desculpa. Vamos lá. Vocês já têm o livro 4, não é verdade? Nós vamos fazer... Uma pergunta. Pergunta. Rapidinho. Pode perguntar. No Alunos Book, estão enviando 2 atividades para mim, porque como eu troquei de turma, tá indo para as 2 turmas. Tá indo para o primeiro A e para o primeiro B. Marca nas duas. Aí eu posso marcar uma só ou marcar as duas? Pode. Mas se você quiser deixar para não ficar aparecendo mensagem lá para você, que tipo assim, tem atividade para fazer ainda, marca nas duas, tá bom? Para evitar essas notificações. Na verdade, você só precisa marcar na turma que você tá, que é do primeiro A. Mas para evitar que fique aparecendo, né? Desculpa, o primeiro B. Para evitar que fique aparecendo notificação lá para você toda hora, tem atividade para fazer, você marca nas duas para evitar isso, tá bom? Beleza, valeu. Vamos lá, pessoal. Livro 4. A gente vai começar hoje com o livro 4, tá? Antes de começar com o livro 4, uma pergunta, ou perguntas referentes ao livro 3, Geometria Molecular. Último capítulo, capítulo 11. Quais as dúvidas ainda pairam sobre vocês aí, na cabeça de vocês, em relação à geometria molecular? A gente fez muitos exercícios, né, dessa parte da disciplina. Tem alguma dúvida ainda nessa parte? Tem algum exercício, alguma coisa? Não. Fala pelo chat. Ou pelo áudio. Ficar olhando no chat é muito ruim. O Zoom tem uma barra de ferramentas um pouco complexa. Não gosto muito. Enfim. Não, né? Então, beleza. Vamos para o capítulo 4. Que é esse aqui. Livro 4. Todos têm o livro 4. Polaridade das moléculas e reações interações intermoleculares. Olha só, pessoal, aqui também eu não testei ainda, eu vou testar com vocês agora. Mas o que a gente vai estudar nesse capítulo número 12? Nós vamos estudar agora a polaridade das moléculas. O que é isso? Nós vamos definir se um composto de natureza covalente ele é polar ou apolar. Beleza. A gente já tem uma noção. Nós temos uma noção. Que noção é essa? A noção por meio da fórmula da substância, né? Normalmente, o que a gente falava? A gente falava o seguinte, olha só, pessoal. Existem ligações químicas covalentes do tipo polar e do tipo apolar. As ligações covalentes polares são aquelas normalmente formadas por elementos químicos muito eletronegativos. Então, se eu olho uma fórmula química e os elementos que fazem parte daquela fórmula têm diferença de eletronegatividade, essa é uma substância polar.
Se não existe diferença de eletronegatividade entre os elementos, não há polaridade, então a substância é apolar. Essa era a definição que a gente usava. Tem diferença de eletronegatividade entre os átomos? Polar. Não tem? Apolar. Só que essa definição ela é muito qualitativa, no sentido de que ela deixa passar algumas coisas importantes em relação à polaridade das moléculas. Que coisa importante é essa? A geometria molecular, ela interfere nesta polaridade da molécula. Então, eu não posso afirmar para vocês que um composto é polar ou apolar sem antes verificar a geometria deste composto. Não dá para falar isso. Eu vou te dar um exemplo bem simples. CO2. Pensa na fórmula do CO2. É carbono e oxigênio. Certo? CO2. Se eu olho para a fórmula do CO2 e levo em consideração o que eu acabei de falar anteriormente, o que a gente tinha de conceito de polaridade na cabeça... Vai dar erro. É isso. Eu vou dizer para você que o CO2 é polar. Ele Só que é polar. Só que ele é apolar por causa do momento de polar. Isso. Ele é... eu diria para vocês que ele é apolar. Ou ele é polar. Só que tem o seguinte, quando eu faço a geometria desta molécula, pela geometria, que é a parte mais correta para se dizer se uma molécula é polar ou não, eu verifico que o gás carbônico é apolar. Apolar. Ele tem a propriedade contrária àquela que eu estou falando. Então, como que isso é possível? Isso é possível porque para determinar a polaridade da molécula, eu preciso determinar a geometria. Então, vamos fazer isso. O que eu preciso fazer, então, para chegar a esse resultado? Primeiro, você vai precisar saber fazer a geometria molecular. Isso é importante. Importantíssimo. Beleza. Professor, sei fazer a geometria molecular. Então, o que eu faço com a geometria agora para poder verificar se o composto é polar ou não? Primeira coisa que você vai verificar, ou primeiro conceito que você precisa saber, o conceito de vetor momento dipolar. O vetor momento dipolar, eu vou ler o que está definido aqui porque fica mais fácil. Tá? O vetor momento dipolar, ele é uma entidade física que representa aí a direção, vamos colocar assim, a intensidade, a direção, enfim, da força ou da carga elétrica, das cargas elétricas, tá? A gente tem que pensar primeiro o seguinte, átomos são constituídos por prótons, elétrons e nêutrons, né? Então, evidentemente que átomos são cargas elétricas, né? Prótons são positivos, os elétrons são negativos, os nêutrons são neutros. Então, quando esses átomos se ligam e quando a molécula adquire a sua configuração geométrica mais estável, vai começar a acontecer ali alguns processos de interação eletrônica entre os átomos, né? Então, os elétrons dos átomos vão começar a interagir. É nesse momento, quando você determina a geometria da molécula, é nesse momento que você vai, para prever a polaridade da molécula, é nesse momento que você vai exibir, junto da geometria, os vetores momento dipolar. Aqui tem uma coisa bem simples. Olha só. Quando eu tenho um átomo, toda vez que a gente tem as ligações, exceto em moléculas onde os átomos ligantes são iguais, então todas as outras moléculas que têm átomos de elementos diferentes ligados, todas essas moléculas, elas vão apresentar elementos químicos que têm diferença de eletronegatividade entre eles. Isso é um fato, exceto aqueles casos onde
as moléculas são formadas pelo mesmo elemento químico. Então, exceto esses casos, nós vamos ter todos os outros compostos químicos formados por átomos de elementos diferentes. Como que você vai saber criar esse vetor momento dipolar? É só você pensar o seguinte. Bom, eu tenho átomos que têm diferença de eletronegatividade entre si. Os que não têm, não precisa fazer, porque não há diferença, então não tem o que fazer. Isso é, para moléculas que apresentam átomos com diferença de eletronegatividade. Para quê? Para prever se a molécula é polar ou apolar. Tá. Por quê? Porque simplesmente pela análise da fórmula, eu tenho erros. Então, eu preciso fazer uma análise mais profunda, que depende da geometria molecular e da criação dos momentos dipolo, ou dos vetores momento dipolar. Tá, eu sei fazer a geometria. Como que eu faço o vetor momento dipolar? Então, eu estou explicando como faz o vetor momento dipolar. Como que ele é feito? Eu tenho que analisar a eletronegatividade dos átomos. O átomo menos eletronegativo, né, ele tende a ter aqui uma carga mais positiva. E o átomo mais eletronegativo da ligação, ele tende a ter uma carga mais negativa. Lembram disso? Lembram que quando a gente formava compostos polares, aqueles átomos mais eletronegativos, eles tinham a tendência de atrair para si os elétrons, certo? Ficando com uma carga parcial negativa, enquanto aqueles átomos que tinham os seus elétrons, né, afastados, ficavam com uma carga parcial positiva. Logo, eu posso dizer para vocês o seguinte: moléculas onde temos elementos com diferença de eletronegatividade, o elemento que tem a menor eletronegatividade, ele vai ter uma carga parcial positiva. O elemento que tem uma maior eletronegatividade, ele vai ter uma carga parcial negativa. O vetor momento dipolar, ele sempre vai surgir, ele sempre vai apontar do átomo de menor eletronegatividade para o átomo de maior eletronegatividade, exceto em casos quando tem o hidrogênio, tá? Exceto em casos quando tem o hidrogênio. Eu vou explicar para vocês. Então, para que eu faço isso, professor? Porque a partir do momento que você define a geometria, vai aparecer esse tipo de coisa aqui, não é? Para você verificar se a molécula é polar ou apolar, você vai ter que começar, você vai ter que construir. Putz, bicho, esse zoom é uma. Você vai ter que construir os vetores momento dipolar. Como? Sempre, espera aí. Então, ó, nós temos uma molécula. Essa molécula tem átomos que têm diferença de eletronegatividade. Construa a geometria da molécula. Vai aparecer fórmulas como essa daqui. Não precisa se preocupar com esses tracinhos aqui não, tá? São ligações, tá bom? É uma outra forma de representar as ligações. Isso daqui significa que o cloro está lá para trás e esse cloro está para frente, né? Porque tem uma geometria, tem uma configuração espacial, tá? É só para a gente entender isso. Então, veja bem, nós temos elementos com diferença de eletronegatividade. Eu fiz a geometria. Qual é o elemento mais eletronegativo? É o cloro. Qual é o menos eletronegativo? É o carbono. Então, quando eu for criar os vetores momento dipolar para determinar a geometria, eu vou fazer o seguinte: eu sempre vou fazer o vetor apontando do átomo de menor eletronegatividade, nesse caso aqui é o carbono,
para o átomo de maior eletronegatividade. Então, eu faço isso para todos eles. Para cada ligação, tá vendo? O que eu vou fazer agora com esses vetores que eu criei aqui? Eu vou ter que fazer uma soma vetorial, tá? Então, se você não sabe somar vetor, volta e aprende a somar vetor. Então, eu vou ter que fazer uma soma vetorial. E a partir do resultado dessa soma vetorial, vocês já devem ter aprendido isso em física, a partir do resultado da soma vetorial, eu vou prever a polaridade da molécula. Olha lá. Se o vetor resultante da soma for igual a zero, a molécula é apolar. Se ele for diferente de zero, a molécula é polar. Eu só vou conseguir determinar isso depois da geometria. A gente vai fazer isso agora. Então, vamos lá. Vamos pegar alguns casos. Quando as moléculas são formadas pelos mesmos elementos químicos, Cl2, N2, H2, né, substâncias simples, nós vamos ter essas moléculas, elas, né, se são formadas pelo mesmo elemento químico, não tem diferença de eletronegatividade. Logo, estas moléculas, todas. Eu não estou falando de moléculas diatômicas. Eu estou falando, olha só, de moléculas que são formadas por dois átomos, mas esses dois átomos são do mesmo elemento químico. Não são de elementos químicos diferentes. Por quê? Porque existe uma diferença, obviamente. Logo, toda molécula covalente, né, todo composto covalente, formado por átomos do mesmo elemento químico, não temos diferença de eletronegatividade. Nesse caso, as moléculas são apolares. Se a molécula for diatômica, né, formada por dois átomos, mas estes átomos apresentam diferença de eletronegatividade, a molécula é polar. Tudo bem? Então, ó, substâncias ou compostos covalentes formados pelo mesmo elemento, apolar. Substâncias covalentes diatômicas formadas por átomos de elementos diferentes, polar. Por que que é polar? Porque aqui nesse caso, nós vamos ter o quê? Elementos químicos com diferença de eletronegatividade. Toda vez que nós temos elementos químicos com diferenças de eletronegatividade, o elemento mais eletronegativo da ligação tende a atrair o par de elétrons para si, né? Ele tende a atrair os elétrons da ligação para si. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu comparo esse composto aqui, ó, o cloro ligado ao flúor. Se eu comparo esses dois elementos, são elementos diferentes, portanto, tem diferença de eletronegatividade. Quem é o mais eletronegativo? O flúor. Ah, então quer dizer que quando o flúor estiver ligado ao cloro, ele tende a atrair o par de elétrons para a sua região próxima. Logo, ele fica com uma carga parcial negativa, ó, o polo negativo, e uma carga parcial positiva vai aparecer sobre aquele elemento, né, oposto, né, que tá tendo os elétrons atraídos. Então, muita atenção a isso, tá bom? A gente falou já. Compostos químicos, onde os átomos têm diferença de eletronegatividade, o átomo mais eletronegativo da ligação tende a atrair o par de elétrons para próximo de si. Esse par de elétrons, ou os pares que ele vai atrair, gera sobre o átomo mais eletronegativo uma carga parcial negativa, enquanto para o átomo que está tendo os seus elétrons atraídos, uma carga parcial positiva. Compostos, então,
diatômicos formados por átomos de elementos diferentes, polares. Agora, quando os compostos forem triatômicos, hexatômicos, pentatômicos e assim sucessivamente, você precisa obrigatoriamente determinar a geometria molecular. Então, por exemplo, CO2. Se eu analisasse a fórmula do CO2, eu tenho elementos diferentes, elementos com diferentes eletronegatividade, então é polar. Errou. Por quê? Porque o CO2 é uma molécula triatômica. E eu sei agora que, exceto as diatômicas, que eu consigo fazer direto, as moléculas que têm 3 ou mais átomos, elas, para que eu possa definir a polaridade, ou seja, falar se o composto é polar ou apolar, para esses casos, acima de 3, eu tenho que fazer a geometria. E eu faço a geometria. Então, beleza, fiz a geometria do CO2 aqui. É uma geometria linear. Ó, vai pegando o lance. Que tipo de geometria acontece esse tipo de polaridade? Lembra das relações que a gente estava fazendo na hora que eu estava explicando geometria? Moléculas com 2, anota aí no seu caderno. Faz tanto. Moléculas com 3, sobra par, não sobra par? Faz o mesmo processo aqui agora. Ó, uma molécula geometricamente linear, né? Esse tipo de composto, que tipo de polaridade? Que tipo de polaridade ele vai gerar? Normalmente ele vai gerar uma polaridade apolar, tá? Então, por quê? Olha só, CO2, geometria linear. Tenta associar a geometria à polaridade. Não é todos os casos que funcionam, mas você consegue fazer grandes associações, né? Beleza. Átomos que têm diferença de eletronegatividade. O átomo ou os átomos mais eletronegativos vão ser a minha carga negativa. Lembra que para compostos triatômicos para cima, eu preciso fazer a geometria molecular. Depois que eu fizer a geometria molecular, eu vou ter que fazer uma soma vetorial. De que vetor? Do vetor ou dos vetores momento de polo. Como que esses vetores surgem, professor? Sempre do átomo menos eletronegativo, ele vai sempre apontar do átomo menos eletronegativo para o mais eletronegativo. É só você lembrar, átomos mais eletronegativos são a minha carga negativa. Átomos, menos eletronegativos são a minha carga positiva. O livro fala que, né, o conceito fala que o vetor momento dipolar, ele sempre surge do menos eletronegativo para o mais. Então, olha lá, ó. Vetores apontando, né, vetores com direção, sentidos opostos, de mesma intensidade, vetores a soma é igual a zero. Perfeito. Vetores iguais, né, apontando aí para sentidos e direções opostas, a soma é igual a zero. Eu posso eliminar vetores. Então, olha a dica, olha como que vai aparecendo as coisas. Então, quer dizer, professor, que quando eu estiver fazendo a geometria, se de repente um vetor está apontando para cima, né, porque tem um elemento ligado lá em cima, depende da geometria, tem um elemento ligado lá em cima, e um outro vetor está apontando para baixo, opa, são vetores apontando em direções opostas, eu posso eliminar. Então, quando o resultado dessa soma é igual a zero, o μ, nessa letra é chamada de μ, o μ é igual a zero, a molécula é polar. Agora, é diferente da água. Aqui, ó. Isso. A água, ela é uma substância polar. Isso é fato. Por que que ela é polar? Por conta disso aqui, ó. Ela é uma molécula triatômica. Geometria angular. Então o vetor faz um ângulo e tem o resultante. Perfeita definição. Ela é uma geometria angular.
Então, quando eu criar os vetores momento de polo, olha que coisa interessante acontece aqui. Tá vendo como que muda quando eu tenho o átomo de hidrogênio? Olha para onde está apontando o vetor. Ele está fazendo um processo totalmente contrário ao que a gente estava vendo agora, ao padrão, né? Então, isso é muito importante que vocês analisem. Ó, percebi o átomo de hidrogênio? O átomo de hidrogênio é o polo positivo, tá bom? Sempre, não tem como, o átomo de hidrogênio é o polo positivo. Tá? Ele é o polo positivo. Sempre, em qualquer local. Tá? Então, olha só. Os vetores, eles vão apontar do polo positivo para o polo negativo da minha molécula. Né? Do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Logo, eu tenho o seguinte. Opa. Essa soma, como o Lucas bem definiu ali, ela vai ter um vetor resultante diferente de zero. Por quê? Porque os vetores eles estão inclinados e essa inclinação, quando você faz aquela, né, vai gerar aqui o quê? Um vetor resultante. Então, se gera um vetor resultante na soma, o μ é diferente de zero e a molécula ela passa a ser polar, tá bom? Então, atenção. Vamos fazer mais um caso aqui embaixo, ó. Ó. CCl4. Primeiro, tem a geometria. Você vai fazer a geometria. Então, você já tem. Agora, para eu descobrir se o CCl4 é polar ou apolar, eu vou fazer os vetores. Então, eu tenho que fazer a geometria e fazer os vetores. Vamos lá. Beleza. Eu sei que o vetor ele vai sair do elemento menos eletronegativo para o elemento mais eletronegativo. Então, vamos lá. Ó. Entre carbono e cloro, o cloro ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, o vetor vai apontar do carbono para o cloro e os outros também aqui. Ó. Conseguem perceber que nessa molécula, os vetores, apesar de não estar bonitinho, mas eles estão apontando, todos eles, ó, tem um para cima, se anulam com a mesma intensidade para baixo. Tem um para a esquerda e um com o mesmo formato para a direita. Tá vendo? Eles estão iguais e apontando em direções opostas. Então, o que eu faço com isso, Lucas? O que você falou aí agora? Eles se anulam. Isso. Então, ó, esse vetor... Cadê meu? Esse vetor aqui... Oxe. Esse vetor é anulado com esse e esse com esse. Se todos os vetores são anulados... O resultante é zero. O resultante é zero, logo a geometria ou a polaridade da molécula é apolar. Ó, número de pares de elétrons do átomo central, 4. Número de átomos iguais ligado ao átomo central, 4. Verificação da igualdade ou diferença. São todos iguais, os vetores. Então, se os vetores são todos iguais e apontam para direções opostas, apolar. Diferente desta daqui. Por quê? Porque nesta daqui, o que a gente tem de diferente nela em relação à outra? A presença de um átomo de hidrogênio. Então, ó, se eu comparo do hidrogênio e o cloro, quem é o mais eletronegativo? Ou cloro, ó, e o carbono? É o carbono. Então, vai apontar um vetor do menos eletronegativo para o mais. No caso do cloro e carbono, a gente sabe que eles fazem isso aqui, ó. Então, ó, perceba o seguinte. Esses dois vetores que estão aqui... Jesus Cristo. Esses dois vetores que estão aqui, ó, esse e esse, eles são vetores que estão se anulando, correto? Opostos, iguais, sim, se anulam. Só que aqueles dois vetores do hidrogênio, desse daqui, ó, do hidrogênio para o carbono e do carbono para o cloro, eles não se anulam, eles se somam. Logo, eu posso prever que a soma dos vetores
é diferente de zero, portanto, ela é uma molécula polar. O mesmo vai acontecer nas outras. Olha lá, ó. 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 Então, ó, vamos fazer aqui. Tenho a geometria, mais do menos eletronegativo para o mais. Então, tá aqui. Você já percebe que as setinhas, elas estão todas apontando na mesma direção, não é verdade? Elas não tem nenhuma com direções ou sentidos opostos. O que que você faz, então? Você, provavelmente, essa soma vetorial, você pode fazer aquela extrapolação, né, de vetores para fazer a soma. A soma, né, de vetores também, você pode ir fazendo aquelas várias operações para chegar ao vetor resultante. Então, mas, de certa forma, quando você não tem vetores apontando em direções opostas, é óbvio que o vetor resultante ali vai ser diferente de zero. Então, é polar. O mesmo acontece aqui, ó. O3. O O3 é um caso bem específico. Olha só. Deixa eu tirar aqui. O O3, ó, ele é um caso que é formado por todos os 3 átomos do mesmo elemento. Só que perceba que são 3 átomos. E outra, a geometria dessa molécula são o quê? É uma geometria angular. Moléculas com geometria angular, meus amigos, dificilmente vão ser apolares. Elas vão ser polares, tá? Então, ó, polar. Beleza? Beleza, pessoal? Pergunta. Tem um tempinho ainda? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Ó, então, o que a gente... Tem outra parte ainda do capítulo. O que a gente estudou agora? A gente estudou a polaridade das moléculas. A classificar um composto em polar e apolar. Isso é muito importante para quê? Para que eu possa entender as forças intermoleculares, que é o próximo assunto. Né? Porque as propriedades das substâncias, elas vão depender se a substância é polar ou não, tá bom? Por exemplo, se ela dissolve em água. Ou se ela tem um maior ou um menor ponto de fusão, um maior ou um menor ponto de ebulição, se ela vai se volatilizar com facilidade, se não vai, tá? Então, além disso, essa que você falou e mais uma série de outras características a gente consegue prever com base na polaridade. A solubilidade é uma delas, tá? Então, o que eu preciso que vocês saibam, pelo menos até a próxima aula de segunda-feira? Ó, eu preciso que vocês saibam montar a geometria. Eu preciso que você saiba colocar os vetores momento de polar. Como que eu faço a geometria? A gente já estudou. Como que eu faço os vetores momento de polar, professor? Depois que eu montei a geometria, eu vou procurar sempre, vou criar vetores que sempre vão apontar em cima da ligação, então eles vão estar sempre posicionados. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês de novo. Então eles vão estar sempre compartilhados em cima da ligação, apontando sempre do átomo de menor eletronegatividade para o átomo de maior eletronegatividade. Então, ó, cada ligação que eu vou criar na minha geometria, ela gera um vetor. Tá vendo? As ligações que eu crio na geometria, são os meus vetores. Depois de feitos os vetores, eu verifico se o vetor resultante, faço uma soma, considerando, claro, se tem lá direções opostas, eu posso eliminar. Se tem direções iguais, eles vão se somar. Né? Presta atenção nesses detalhes, que às vezes são detalhes qualitativos que te ajudam a sair das situações. Então, depois de feitos os vetores, eu faço o quê? Uma soma vetorial. Se houver resultante,
Ou seja, se a soma vetorial for diferente de 0, polar. Se for igual a 0, apolar. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Sim. Então, se quem não tem dúvida está dispensado, quem tem, a gente tem um tempinho ainda, pode perguntar. Nada? Então, ó, dispensados, e lembrem de enviar para o e-mail correto, tá? Porque eu perdi a senha do outro e-mail. Beleza? Por isso que eu não estou recebendo no outro. Beleza, pessoal? Então, ó, até mais. E lembrem-se sempre de passar pelo Alunos Book, tá bom? Tchau. Bom final de semana para vocês.